abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Graça e paz de Jesus. Queridos evangelistas, na história do banco de 3 pernas, vemos um objeto que o mundo descartaria como lixo. No reino de Deus, esse banco representa a criança e muitas vezes nós próprios evangelistas do ministério infantil, que aos olhos de uma sociedade é valorizado como o que é grande e produtivo. E podemos parar para analisar e até chamar essa nossa mensagem como o chamado que confunde o mundo. Nessa história, nós deparamos com o aprendiz Vitor, que queria usar o mogno brilhante, o Ministério de Visibilidade, os adultos influentes, o palco. Mas o mestre Elias escolheu o banco quebrado, a restauração divina, ou seja, é o olhar do mestre versus o olhar do aprendiz. O evangelista infantil é aquele que recebeu do mestre o olhar de carpinteiro. Enquanto muitos buscam ministérios com mogno, que é o reconhecimento e status, Deus chama você para a oficina dos fundos, para cuidar de crianças que o mundo muitas vezes rotura como inquietas, sem valor ou apenas o futuro. Deus te chama para o agora. Deparamos também com um banco de 3 pernas, com verniz descascado. Ele é a coisa fraca e desprezível, ou seja, a perfeição na imperfeição, citada claramente em 1 Coríntios 1:27. Muitas vezes, o ministério infantil é visto como um lugar de quem não tem talento para o altar principal. Que mentira do inimigo, pois Deus escolhe o que parece fraco. O trabalho com criança lúdico e simples para confundir os fortes. Quando uma criança instruída por você manifesta a glória de Deus, ela confunde os teólogos que perderam a simplicidade. O seu banco de 3 pernas é a peça que Deus usará para envergonhar a soberba do mundo. Deparamos com um mestre que não estalou os dedos para obter um banco renovado. Ele usou a lixa. Houve barulho de serra, poeira e esforço, ou seja, o processo da restauração, o trabalho invisível. Evangelizar criança exige lixar o coração todos os dias, todos os domingos, todas as escolas bíblicas, todos os encontros, todos os cultos kids. É um trabalho paciente, muitas vezes cansativo e sujo de tinta e cora. Mas, assim como o mestre Elias sabia que a beleza viria das mãos dele e não da madeira velha, você deve saber que o fruto do seu ministério não vem da capacidade da criança, mas da unção de Deus em suas mãos. Deparamos finalmente com um objetivo do mestre, que era colocar o banco restaurado no lugar de honra, para que todos vissem o que o carpinteiro foi capaz de fazer, ou seja, o lugar de honra na galeria. Cada criança que você ganha para Cristo é um troféu de restauração. No dia final, os sábios deste mundo verão que aqueles que foram considerados menores estarão na primeira fila do reino. Você, evangelista, é o assistente do mestre nessa obra-prima. O texto de 1 Coríntios 1, 27 e 28 afirma: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Quando aplicamos isso ao ministério infantil, encontramos um paralelo direto com a essência do evangelismo de crianças, onde a escolha das coisas loucas é a lógica invertida, pois o mundo investe em quem já tem poder, voz e dinheiro. A lógica humana diz: evangelize o empresário, o influenciador, o político. Mas Deus, em sua loucura divina, olha para o berçário e para a sala de aula da escola bíblica dominical. Ele escolhe a criança, que não vota, não produz e não financia, para ser o solo da sua semente mais preciosa. Para o evangelista, ser chamado para as crianças é ser escolhido para uma missão que o mundo não entende. Se te chamam de apenas a tia das crianças, alegre-se. Você está operando na lógica da loucura de Deus. Segundo, a escolha das coisas fracas, ou seja, a força da dependência. Uma criança é o símbolo máximo da fragilidade. Ela depende de alguém para comer, vestir e aprender. O evangelista infantil trabalha com a fraqueza, mas é exatamente nessa vulnerabilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. O impacto? Quando uma criança de 5 anos ora com fé pura e um milagre acontece, os fortes, que são os adultos, muitos autossuficientes, são confundidos. Deus usa a simplicidade da criança e a humildade do mestre para quebrar o orgulho dos intelectuais. Terceiro, as coisas que não são, ou seja, o valor do invisível. No contexto bíblico, as coisas que não são referem-se àquilo que não tem status social. Muitas vezes, o ministério infantil é colocado no fundo da igreja, com o menor orçamento, o menor reconhecimento, o menor de tudo. A reflexão? Deus escolhe o evangelista infantil para trabalhar com o futuro que ainda não é. Você não está apenas contando história, você está moldando o caráter de quem ainda vai ser. Ao investir no que o mundo despreza como pequeno demais, você está aniquilando as estruturas de pecado que tentam dominar a próxima geração. Querido evangelista de crianças, essa reflexão cruza a alegoria da oficina com a realidade do ministério infantil, revelando que o nosso trabalho como evangelista de crianças é, na verdade, a arte do evangelista infantil e a oficina de restauração. Como evangelista infantil, nós somos o banco de 3 pernas, escolhido por Deus para mostrar sua glória em meio à imperfeição. Esse sim é o verdadeiro chamado que confunde o mundo, pois Deus escolhe o que o mundo despreza, que são as crianças, o ministério infantil, para confundir os sábios. Lixar é trabalhar invisivelmente com amor e paciência. Restauração, transformar lixo em troféu para a glória de Deus, é o processo. O processo? Crianças transformadas, troféus na galeria do reino, é o resultado. Portanto, eu e você não fomos chamados para o ministério infantil porque não tinha lugar no altar dos adultos. Fomos escolhidos porque Deus precisava de alguém com a sensibilidade necessária para lidar com o que Ele considera prioridade máxima. Enquanto o mundo busca os holofortes, Deus busca os que estão dispostos a sentar no chão com os pequenos. Enquanto o mundo busca os sábios,
Deus busca os que têm o coração de criança para ensinar crianças. Seu chamado não é um apêndice da igreja, é o fundamento. Quando você ensina uma criança, você não está salvando apenas uma alma, você está salvando uma vida inteira e confundindo todo o sistema trevas que esperava que aquela criança se perdesse. Não desprezeis um destes pequeninos. Mateus 18:10. Você é a voz de Deus para aqueles que o mundo ainda não quer ouvir. Portanto, não se sinta um banco quebrado e não olhe para suas crianças como peças incompletas. Em 2026, o chamado para o ministério infantil continua sendo a maior prova de confiança que Deus deposita em um servo. Ele escolheu você, não por ser o mais forte ou o mais sábio aos olhos dos homens, mas porque ele sabia que você deixaria as mãos deles trabalharem através de você. Onde o mundo vê descarte, Deus vê design. Onde o mundo vê barulho, Deus vê adoração. Continue guichando, continue restaurando. O Mestre está orgulhoso da oficina que está moldando você. Deus amado, Deus querido, obrigado por nos escolher para o ministério infantil. Nós nos sentimos muitas vezes como banco de 3 pernas, fracos e imperfeitos, mas tu nos mostras que somos uma peça valiosa na tua oficina. Dai-nos, papai querido, o olhar de carpinteiro para ver as crianças como tu as vês, preciosas, únicas e com propósito. Dai-nos, Deus querido, paciência para guichar os corações e sabedoria para ensinar com amor e simplicidade. Nós confiamos que tu nos usa para restaurar vidas e colocar os bancos no lugar de honra do teu reino. Assim nós te louvamos, te bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.